No Excel 2010, em sua configuração padrão, assinale a alternativa que contém o valor, que será exibido na célula D1, após esta ser preenchida com a fórmula igual SE, abre parênteses, maior, abre parênteses, A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 4, fecha parênteses, maior 4, ponto e vírgula menor, abre parênteses, B1, 2 pontos, B3, ponto e vírgula 3, fecha parênteses, ponto e vírgula maior, abre parênteses, B1, 2 pontos, B3, ponto e vírgula 3, fecha parênteses, fecha parênteses. E ali vem a planilha que nós devemos usar como base, e ali vem a letra A dizendo 2, a letra B 4, a letra C 1 e a letra D 5. E aí, pessoal, qual a resposta correta para essa questão da famosíssima função C, que tanto cai nas provas de concurso? Talvez a função C seja uma das funções que mais caíram em provas de concurso até hoje, porque ela é uma função de análise lógica e é sempre muito relevante o entendimento dessa função C. É isso, pessoal. Então vamos lá. Vamos responder essa questão aqui no passo a passo para que vocês não errem mais. Então o que nós vamos fazer? Vamos separar aqui, ó, só a função, a fórmula aqui toda, né? E vamos pegar a nossa planilha. Primeira coisa, nós temos que entrar na prova sabendo, pessoal, que a função C, ela apresenta 3 argumentos e esses argumentos são separados por ponto e vírgula. Aqui com o quadro vermelho, eu estou destacando o primeiro argumento da função C. E o primeiro argumento da função C é sempre o que chamamos de teste lógico. Então a função C ela apresenta 3 argumentos e o primeiro argumento é um teste lógico, do qual eu tenho que analisar esse teste lógico e responder se ele é verdadeiro ou falso. Atenção, se eu responder que esse teste lógico é verdadeiro, então eu vou direto para o segundo argumento e o que estiver dentro do segundo argumento será a resposta. Então, se o teste lógico for considerado verdadeiro, eu vou para o segundo argumento e encontro lá alguma coisa, como no caso aqui a função menor, e se é verdadeiro o teste lógico, eu respondo que está no segundo argumento. Mas, se o teste lógico for considerado falso, então eu tenho que ir direto para o terceiro argumento, que é o chamado argumento falso. E aí a ideia, a lógica da nossa função C, já que ela é uma função de análise lógica, é assim: se teste lógico verdadeiro, responde o que está dentro do segundo argumento. Se teste lógico falso, responde o que está dentro do terceiro argumento. Então vamos analisar aqui passo a passo. Primeiro tem que fazer a análise do teste lógico. Esse teste lógico colocou a função maior, abre parênteses A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 4, fecha parênteses perguntando se isso é maior do que 4. Então vamos responder a função maior. A função maior, ela tem no seu primeiro argumento um intervalo, que nesse caso está dizendo A1, 2 pontos, C3. E A1, 2 pontos, C3 significa que eu tenho que ir da célula A1 até a célula C3 e todas que estão entre elas. Então o intervalo A1, 2 pontos, C3 envolve todas as células que aqui tem valores, que vai aqui da célula A1 até C3, onde eu circulei aqui com um retângulo vermelho. E aí o segundo argumento da função maior, que ali está aparecendo escrito 4, esse 4 significa que eu quero o quarto maior valor do intervalo A1, 2 pontos, C3. Quer dizer, o quarto maior valor do intervalo que vai da célula A1 até C3. Vamos ver qual é o quarto maior valor desse intervalo. O primeiro maior valor desse intervalo, já que ele pediu o quarto, o primeiro maior valor é 6. Qual o segundo maior valor desse intervalo? O segundo maior valor é 5. Qual é o terceiro maior valor desse intervalo? É 5 também, porque, pessoal, tendo valores repetidos, tem que constar na sequência em busca do meu quarto maior valor. Então, o primeiro maior valor é 6, o segundo maior valor é 5, o terceiro maior valor também é 5 e o quarto maior valor é 4. Então, quer dizer que a resposta dessa função maior é 4. Vou anotar ali, porque o quarto maior valor desse intervalo é o 4. O primeiro maior é 6, o segundo maior é 5, o terceiro maior é 5 também, porque se tiver valor repetido tem que constar na sequência, e o quarto maior valor é o 4. Bem, aí como o resultado dessa função maior foi 4, ele está perguntando se 4 é maior do que 4. Observa, o resultado da função maior foi 4, e ele pede se isso é maior do que 4. Verdadeiro ou falso, pessoal? O que vocês acham?
falso, né? Porque 4 não é maior que 4. 4 é igual a 4, então não é maior. Falso. Se o teste lógico deu falso, o que nós temos que fazer? Lembra? Nós vamos pegar a parte verdadeira ou vamos pegar a parte falsa? Quando eu digo falso para o teste lógico, eu pego a parte verdadeira, que é o segundo argumento, ou eu pego a parte falsa, que é o terceiro argumento? Eu pego a parte falsa. Quando eu digo que o teste lógico é falso, eu tenho que ir direto para o argumento falso, que é o terceiro argumento, e esquecer que o argumento verdadeiro existe. Então eu só posso analisar agora o argumento falso, que é o terceiro argumento. Então vamos separar só ele lá. Ó. E o que ele diz? Maior B1, dois pontos, B3, ponto e vírgula 3. Isso significa que ele quer o terceiro maior valor do intervalo B1, dois pontos, B3. Então primeiro vamos descobrir que intervalo é esse que vai da célula B1 até a célula B3. Já que dois pontos indica intervalo, então B1, dois pontos, B3 é da célula B1 até B3, aqui onde eu circulei com esse quadro que vocês estão enxergando. E ele quer o terceiro maior valor desse intervalo. O primeiro maior valor do intervalo B1 até B3, B1, dois pontos, B3, é o 5. O segundo maior valor desse intervalo é o 3. E o terceiro maior valor desse intervalo é o 1. Percebe? O terceiro maior valor do intervalo que vai da célula B1, dois pontos, B3. B1 até B3, o terceiro maior é o 1. O primeiro maior é o 5, o segundo maior é o 3, o terceiro maior é o 1. Então o resultado final dessa nossa questão, pessoal, é de fato a letra C de Canadá 1, que acabamos de resolver aí no passo a passo. E vou repetir, a função C, que eu acabei de apresentar para vocês aqui, é uma das funções que mais cai em provas de concurso. Nas questões de planilhas de cálculo, seja do Excel ou do LibreOffice Calc, a função C funciona da mesma maneira como vocês viram agora. Então, se essa questão fosse do LibreOffice Calc e não fosse do Excel, a resposta continuaria sendo a letra C de Canadá 1. E é importante que eu diga para vocês, principalmente quem está devagarinho agora começando a estudar para provas de concurso, a importância da função C. Não tem como entrar na prova sem saber a função C, porque todas as bancas de concurso que eu conheço até hoje já fizeram uma hora ou outra, já fizeram questões sobre a função C. Então é muito importante que, se vocês perderam um pouquinho a explicação, que vocês repitam de novo essa explicação, lembrando que essa aula vai ficar gravada para que vocês possam assistir essa aula a qualquer momento. Então não deixa de repetir essa aula de novo, assiste novamente para não perder essa explicação da função C, porque ela é muito importante. Certo, pessoal?